Existem canais que estão batendo recorde de audiência e entre eles, entre os primeiros, estão os programas de fofoca, programas onde as pessoas se ocupam a falar mal da vida dos outros. E o problema é que hoje nós temos no meio evangélico a fofoca gospel ou o fuxico gospel, aonde as pessoas pensam não ser mais pecado falar da vida dos outros. E existem pessoas que ganham para isso. E aí nós vemos que infelizmente a fofoca, assim como nós temos aqui um vídeo no canal também sobre a lascívia, um pecado legalizado pela igreja, assim também a fofoca dia após dia ela está sendo legalizada, ou seja, muitas pessoas já não falam mais contra a fofoca, já não se condena como um pecado, porque é algo que quase todo mundo está praticando. Mas vamos estudar o que a Bíblia fala a respeito disso e como nós devemos acabar com esse pecado de estimação, que é um pecado que nós estamos criando muitas das vezes e nós precisamos acabar se nós queremos a presença e a bênção de Deus na nossa vida. Fofoca é quando você faz afirmações a respeito de pessoas sem saber se aqueles fatos são reais. E não somente isso, fofoca também é você repassar uma informação de terceiros sem o consentimento deles. A fofoca tem muito a ver com difamação. Difamação é quando você fala sobre um terceiro com a intenção de desacreditá-lo ou a intenção também de diminuí-lo no meio da sociedade, no meio das pessoas que você convive. E para usar por base a respeito desse assunto, nós vamos estudar Provérbios capítulo 26, versículo 20 a seguir. Esse texto diz que sem lenha o fogo se apagará e se não houver intrigante cessará a contenda. Está dizendo que se não houver aquele que leva a conversa de um para o outro, de outro para um, simplesmente a contenda acaba. Ou se houver pessoas sábias o suficiente ou cheias do Espírito Santo o suficiente para cessar qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de conversa, assim como o fogo sem lenha, ela vai se acabar, ou a fofoca vai acabar ali. Ele chega a afirmar que assim como o carvão e a lenha é para o fogo, assim aos lábios do homem contencioso ou da mulher contenciosa, que tendem a causar rixas. E assim no versículo 22 ele diz que as palavras do intrigante são como doces bocados. E de fato a fofoca é boa. Quem não quer ouvir uma boa fofoca? Chega para alguém e diz assim, eu preciso te contar alguma coisa. Aquela pessoa vai ficar curioso ao ponto de perguntar para você várias vezes o que é que você queria falar. Porque o ser humano tem isso, a natureza caída do homem tem isso. E isso não começou simplesmente aqui com o homem. Lembra que lá no céu alguém também causou contendas ou causou divisões? Imagine qual foi a conversa de Lúcifer para fazer com que a terça parte dos anjos o acompanhasse. E por que as pessoas têm o prazer de repassar conversas às vezes que ele ouviu ou coisas que ele viu e que não deveria fazê-lo? O homem caído se alimenta disso, ou a velha natureza se alimenta disso. Quando você fala da vida de outra pessoa ou você leva a conversa, eu vi fulano falando isso de você, é o fato do ser humano se sentir realizado. É uma maneira de nós crescermos, simplesmente pelo fato de nós diminuirmos os outros. A fofoca ativa nosso sistema de recompensa e nos dá prazer. Assemelha-se muito ao uso de drogas. Pessoas se usam de drogas para ter um momento de prazer. Assim, existem pessoas que estão ali no Facebook, WhatsApp e outros meios de comunicação para achar alguma coisa que alguém postou, que alguém falou, que alguém escreveu, para repassar essa conversa para terceiros. E ele se sente realizado, ele se sente como alguém que fez algo bom, porque ativa o sistema de recompensa. Vale lembrar que isso é para o velho homem, para aquele que não nasceu de novo. Aquele homem, aquela mulher que nasceu de novo sabe que velhos hábitos precisam ser deixados para trás. É o que Paulo diz, que nós precisamos nos despojar do velho homem e se vestir do novo. O interessante é que quando a gente fala da vida dos outros, ou até mesmo a gente ouve falar da vida dos outros, nós nos sentimos realizados. Mas quando nós ouvimos que alguém está falando algo de nós nos sentimos tristes, abatidos e às vezes ficamos até mesmo irados. Se nós levássemos a sério esse sentimento de tristeza quando ouvimos que alguém falou mal de nós, com certeza nós não iríamos nem falar mal dos outros e muito menos nos emprestar nossos ouvidos para que falem mal dos outros. Você já ouviu falar sobre as três peneiras?
Olavo foi transferido de setor e logo no primeiro dia, para fazer uma média com o chefe, ele saiu com essa: chefe, você nem imagina o que me contaram a respeito do Silva. Disseram que... Nem chegou a terminar a frase e Juliano, o chefe, disse para ele assim: pera aí, Olavo, aquilo que você vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? 3 peneiras? Mas o que é isso? Sim, 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Isso que você vai me contar é verdade? Você tem certeza que é verdade? Como que eu vou saber? Eu estou contando algo que eu escutei, que eu ouvi. Não tem como eu saber se é verdade, mas eu acho que é verdade. O chefe novamente o interrompeu e disse: então, se você não tem certeza que é verdade, a sua história já vazou a primeira peneira. Vamos para a segunda peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. Isso que você vai me contar, você gostaria que as pessoas falassem de você? Deus me livre, patrão. Jamais eu gostaria que as pessoas falassem isso de mim. Pois é, então a tua conversa ou o que você veio me contar já vazou a segunda peneira, que é a peneira da bondade. Vamos então para a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. Você acha necessário me contar isso ou passar essa conversa para frente? Ele, decepcionado, agora diz: não, chefe, passando pelo crivo dessas 3 peneiras, eu vi que não sobrou nada que eu possa lhe contar. Pois é, quanto as pessoas seriam mais felizes se todas elas usassem essas 3 peneiras. Próxima vez que você ouvir um boato por aí, submeta ao crivo dessas 3 peneiras. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. 99% das coisas que compartilhamos é mentira. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Será que se nós vivêssemos no tempo de José, será que nós ficaríamos do lado de José ou do lado da mulher de Potifar? Com certeza, com os meios de comunicação que nós temos hoje, um passaria o WhatsApp para o outro, postaria no Facebook: olha, o nosso irmão José lá ficou endemoniado e partiu para cima da mulher, querendo deitar-se com ela. Olha, o irmão José caiu em pecado, o irmão José adulterou, o irmão José é isso, o irmão José é aquilo, porque as pessoas têm o prazer de repassar uma conversa, mesmo que é contra alguém que ele conhece ou que ela conhece particularmente. Mas como ele ouviu a fofoca, ele tem necessidade de passar isso para frente. E com isso, irmão, nós passamos coisas que não é verdadeira, nós acabamos por ser instrumento de Satanás para compartilhar algo que não é verdadeiro, uma mentira. E com isso nós acabamos às vezes com casamento, nós acabamos com família e o pior, que muitas e muitas pessoas saem da igreja por causa de uma fofoca, porque alguém disseminou a fofoca no meio dos irmãos. E o diabo está por trás de tudo isso e solta o burro no meio da lavoura para que os irmãos briguem. A segunda peneira é da bondade. Será que o que eu estou falando para as pessoas, eu estou fazendo a imagem daquele terceiro aumentar ou diminuir? Quando nós falamos sobre a vida de outra pessoa, nós estamos automaticamente diminuindo o outro, ou desprezando o outro, ou fazendo com que aquela pessoa que está nos ouvindo sinta um desprezo pela outra pessoa. E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Eu preciso fazer isso? Como eu disse, a natureza do homem caído tem o prazer de disseminar conversas. Esta é uma atitude do velho homem, da velha natureza. Ah, mas então como que um crente pode repassar essa conversa? É porque ele está dando lugar para o homem caído. Ele está alimentando mais o seu corpo do que o seu espírito. Paulo disse que nós estamos em guerra todos os dias. O corpo luta contra o espírito contra o corpo querendo fazer a vontade da carne, mas o espírito querendo fazer a vontade de Deus. Quando você é usado para passar uma fofoca para frente, isso quer dizer que o teu corpo está mais forte. Você está orando pouco, você está jejuando pouco, você está lendo a Bíblia pouco. Então é um sinal de alerta ligando, ou cuidado. Tudo isso acontece porque o homem fala demais. Olha o que Salomão diz: na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera seus lábios é sábio. Quanto mais você fala, mais você se complica. Tiago chega a escrever um capítulo do seu livro falando a respeito do poder da língua. Ele chega a dizer que assim como um palito de fósforo ou uma faísca consegue queimar um grande bosque, assim é a língua. A língua também tem poder de destruir reinos, de destruir pessoas, famílias, igrejas. É por isso que Tiago diz que nós precisamos dominar a língua. Ele dá mais um exemplo dizendo que assim como se coloca freios na boca do cavalo para dominá-lo, assim como
as grandes embarcações são dominados ali pelos remos, assim tem que ser a nossa vida. Assim nós precisamos dominar a nossa língua. Se você abrir a boca e sair falando o que você sabe, o que você não sabe, você vai cair em pecado. Quanto mais você fala, mais pecado você está cometendo. Então, cuidado, refreie a sua língua. Conta-se uma história que um homem casou e ele queria saber se a mulher era fofoqueira ou não. Queria saber se aquela mulher ela era uma pessoa de confiança ou não. Chegando na venda, o seu amigo diz assim, olha, para você saber se ela é de confiança ou não, faz o seguinte, leva esse ovo para casa e de manhã cedo você diz para ela que você botou esse ovo. E aí você vai falar para ela não contar para ninguém. E se ela contar, ela é uma fofoqueira. Se ela não contar, ela é uma mulher de confiança. O marido fez exatamente como seu amigo havia lhe indicado. Pela manhã, ele acorda a mulher de uma forma assustada e diz assim, olha, acabei de botar um ovo. E ele diz para ela assim, pelo amor de Deus, a cidade é pequena, não fala para ninguém. Se você falar para alguém, amanhã a cidade inteira sabe o que aconteceu. O marido levantou para ir trabalhar, logo a mulher esperou alguns minutos e já foi na cerca conversar com a vizinha. Minha vizinha, você não sabe o que aconteceu esta noite, o meu marido botou um ovo, mas não conta isso para ninguém. A vizinha disse, claro que não, capaz que eu vou falar isso para alguém. Esta vizinha foi até a cidade e no trajeto encontrou uma outra mulher que era sua amiga. E ela disse, você não sabe da maior? Sabe a fulana? Sabe o marido dela? Pois é, essa noite o marido dela botou 3 ovos. E o pior é que ela me mostrou os ovos. Aquela mulher que recebeu a informação também tinha uma melhor amiga. Chegando até ela, disse, você sabe fulano de tal? Pois é, a mulher dele disse que essa noite ele botou 5 ovos. E a conversa foi correndo, cidade pequena, chegando lá na última mulher que chegou ao marido e disse, meu marido, você precisa saber de algo importante. Conhece o fulano de tal? Sim, conheço. Pois é, a mulher dele disse que essa semana ele já botou 10 ovos. O homem ficou perplexo, chamou o delegado da cidade e disse, o senhor precisa resolver um assunto que está acontecendo aí que não está fora de controle. O senhor conhece o fulano de tal? Sim, conheço. Pois é, a mulher dele disse que essa semana ele já botou 11 ovos. O delegado então manda chamar aquele homem. Quando o homem chega à delegacia, o delegado diz, você precisa me esclarecer algumas coisas. O povo está falando aí que você botou essa semana 12 ovos. Me explica esse negócio, rapaz. Ele contou essa história verdadeira, que de fato levou o ovo para casa e para ver se a mulher era uma mulher fofoqueira ou não. O senhor sabe, né, como a cidade é pequena e como os boatos correm, como as conversas correm. E o povo, né, delegado, aumenta um pouquinho. O delegado diz para ele assim, realmente, porque a conversa chegou aqui com 11 ovos, o 12º fui eu que coloquei. Assim são todas as fofocas. Quando um passa por outro, quando chega lá na frente, não tem nada a ver com o que a pessoa falou. Às vezes são coisinhas mínimas. Uma desavença que um teve com o outro era simplesmente fazer o que a Bíblia fala de chegar e resolver aquela situação e acabar com ela. Ou seja, se eu resolvi com aquele irmão ou se eu resolvi com aquela irmã, eu não preciso comentar isso com mais ninguém. Acaba-se ali. Porque aí sim você vai ter paz e você também vai trazer paz para as pessoas. Existem várias pessoas que usam as redes sociais para postar indireto nos outros. E o pior, não estou querendo falar aqui de ímpios, porque o ímpio não conhece a Deus. O problema é quando é crente, o problema é quando é cristão, que deveria ser luz, que deveria ser diferente. Ou o ímpio olha uma postagem de um crente e diz, ué, mas o que está acontecendo na igreja do fulano de tal? Olha o que fulano postou. Já tira um print e manda para o outro. Ou seja, a fofoca vai correndo. Você coloca uma frase e quando chegar lá no final, tem um texto a respeito de você. É por isso que nós precisamos cuidar. Qualquer um pode postar o que quiser no Facebook, mas nós não somos obrigados a compartilhar. Se você tem um problema com alguém, chegue com aquela pessoa e resolva. Não seja alvo e não permita que o diabo se use de certas coisas que acontecem para destruir você. Porque o velho homem, ele se alimenta disso. Mas o homem que nasceu de novo, segundo o que Jesus ensina para Nicodemos, ele é diferente. Ele não tem prazer em falar inverdades ou em ofender as pessoas. Por isso, nós precisamos nos policiar para que a fofoca não esteja em nossos lábios e também não emprestar nossos ouvidos. Acabar com o disse-me-disse. Ah, mas eu vim aqui te contar isso. Não, eu não quero saber. Porque isso está contaminando você. Está fazendo você ficar com raiva de pessoas. Está fazendo você agir de forma que você não agiria em outro tempo. O diabo está tentando se associar a você. Tentando fazer de você alguém que vai guardar lixo.
vai guardar sentimentos ruins de outras pessoas. E não foi para isso que Deus te escolheu. Deixa o Espírito Santo limpar o teu coração. Deixa o Espírito Santo gerar paz em você. Quando alguém chegar atormentado, querendo trazer conversa fiada para você, você vai repreendê-lo primeiro e depois você vai ajudar esta pessoa a encontrar paz. Porque quem leva fofoca de um para o outro é porque está faltando paz. E esta paz só vem com a presença de Jesus. As famosas frases do fofoqueiro. Você conhece o fofoqueiro pelas suas frases. Ó, eu vou te contar isso, mas não conta para ninguém. Eu vou te contar isso porque você é meu amigo, porque eu gosto de você. Não, isso não é fofoca, isso é verdade. Eu ouvi isso. E quando a pessoa ouve aquilo e fala assim, não, eu vou falar com o fulano, eu vou tirar satisfação com o fulano porque ele não poderia ter falado isso, não aconteceu isso. Ele diz assim, não, pode ir, mas não fala que fui eu que falei. Pelo amor de Deus, não me coloque no meio desse rolo. Ou seja, são pessoas que de fato ou estão acrescentando ou estão mentindo. E aí com essa conversa eles contaminam tanto um como o outro. E é como Salomão está dizendo, assim como o carvão e a lenha para o fogo, assim são as palavras do contencioso. Outras pessoas dizem, eu vou te contar isso, não é para fofocar, é para que nós viemos orar pelo irmão, orar pela irmã, porque está passando por um momento difícil. Meu irmão, acabe com as fofocas. Se a Bíblia está semelhando a fofoca como o carvão para o fogo ou como a lenha para o fogo, vamos ser o balde de água fria, de água gelada, que vai cessar todo esse fogo do inferno que tem contaminado muitas pessoas. Seja você um pacificador, alguém que em vez de destruir pontes, vai construir pontes e Deus vai te abençoar. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixe seu comentário aí e com certeza estaremos respondendo esses comentários e que Deus vos siga abençoando.